Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar de um tema que eu venho falando sobre ele há muito tempo, que é messianismo político e a mentira militar olavo bolsonarista de libertar o Brasil do socialismo ou da esquerda. Eu vou repisar mais uma vez um fato histórico incontornável que diz respeito à atuação maçônica militar interferindo na história do Brasil. Este governo de Jair Bolsonaro é um governo montado por uma junta militar maçônica. O Brasil, desde 1822, é controlado por uma oligarquia maçônica militar. A maçonaria é uma sociedade secreta, cosmopolita. Significa o quê? Várias coisas. Uma dessas coisas é o seguinte: as deliberações, uma vez que ela é cosmopolita, as deliberações delas têm alcance internacional. Valem para todas as lojas do mundo. Portanto, há uma ligação intramuros, né, uma ligação subterrânea. Ela tem uma missão mundial, não é? E todas as deliberações são tomadas intramuros. Uma vez que ela é uma organização secreta, tudo é decidido dentro das lojas e das lojas passa para a atividade pública. Então você veja a gravidade desse negócio. Quando um homem, como o Major Olímpio, agora senador, depois de eleito senador, vem a público dizer que vai levar para dentro do Senado Federal as decisões da maçonaria, ora, isso é um crime de lesa pátria, porque nós estamos diante da afirmação clara e tácita e explícita de um sujeito que está dizendo que tudo que for decidido dentro de um conluio secreto vai interferir na política nacional. É isso, em resumo, não é? Qual é a grande missão mundial da maçonaria? É implantar a República Maçônica Universal. Ninguém entende o que é isso. Eu tenho falado sobre isso há muito tempo. O assunto é denso e é pesado mesmo, né? E é complexo porque ele tem N variáveis. Também tenho dito o seguinte: a maçonaria é a mãe do liberalismo e do socialismo. Tá? Então o problema do Brasil não é o PT e não é a esquerda. O problema do Brasil é a República. Qual República? A República Maçônica Universal. O Brasil, desde 1822, é um país liberal. Não é o senhor Paulo Guedes que está implementando isso agora, não. Foi a maçonaria que implementou, né? O Brasil é um país liberal, cujo projeto de estatização e de socialização são contínuos, governo após governo, independentemente da legenda partidária que assume o Executivo Federal. Então, liberal para a maçonaria significa um projeto de estatização e socialização contínuos. A teoria maçônica liberal, ela trabalha em duas frentes aparentemente opostas, cujas linhas teóricas conceituais se prestam tanto para o uso da direita quanto para o uso da esquerda. A história está repleta de exemplos onde o conceito de estatização e de socialização não se restringe somente à política exclusiva da esquerda. Pelo contrário, a direita também estatiza e socializa. Agora, via de regra, o que a população tem? A população tem a ideia de, quando você fala em esquerda, a esquerda estatiza e socializa. E a direita preconiza a propriedade privada e defende liberdade de mercado. Ok. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Os governos de esquerda que o Brasil teve são recentes, não é? Portanto, os governos de esquerda clássica, socializantes e estatizantes. Mas como é que explica que na história do Brasil nós temos estatização e socialização contínua desde 1822, se a esquerda nunca assumiu o Executivo Federal? Sempre foi a direita. O que nós temos por trás disso? A ideia da República Maçônica Universal. Então, por uma questão de manobra retórica, esses conceitos de direita e esquerda criados no século XIX para enganar o senso comum são de uso e pertence exclusivo da esquerda. Portanto, o conceito de socialização e estatização. Essa direita mentirosa montada por Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro e os militares, eles mantêm uma retórica conceitual baseado nas diferenças teóricas conceituais entre direita e esquerda. Né? Acontece que já não existe mais academicamente, há mais de 40 anos, os conceitos de direita e de esquerda, tá? Então pode-se afirmar que o Brasil, desde 1822, é de esquerda.
uma vez que a socialização e a estatização do país são históricas, em curva ascendente desde a independência. Para comprovar o projeto de estatização e socialização e inchamento do Estado, contínuos desde o início do século XX, eu já deixei várias vezes o link de um livro chamado Estatística do Século XX, do IBGE, lançado em 2013. Eu coloquei esse livro, falei sobre ele em 2017 e coloquei o link no Conselheiro Acácio. Isso significa dizer o seguinte, em termos de história do Brasil, independentemente do partido que governa o Brasil, o projeto revolucionário liberal maçônico de estatização do Estado do Brasil sempre seguiu de vento em popa. Não há, por conseguinte, na base da aplicação de teoria política, nenhuma divergência programática entre os partidos do Brasil. E não é só agora, não, depois da redemocratização. Todos os partidos brasileiros, desde 1822, trabalham para a estatização, a socialização e o aparelhamento do Estado, desde 1822. Isso é o projeto da República Maçônica Universal. Naquela altura não tinha nem PT, nem comunismo, tá certo? Então, se não tinha nem PT, nem comunismo, como é que havia a ideia de socialização? Havia a maçonaria, a ideia da República Maçônica Universal. Então, ocasionalmente, o que aconteceu? Isso é um dado histórico incontornável. Essa direita brasileira é uma fraude, ela é uma mentira grotesca, que aos poucos a população vai caindo em si e vai vendo como ela foi enganada. Ocasionalmente surge no Brasil um governo de direita de cariz messiânico militar salvador, para renovar os ares da esquerda, como foi agora. Todas as vezes que esses governos surgem, eles surgem exatamente para quê? Que a esquerda já se afogou, ou a retórica da esquerda, vem uma suposta direita, poupa a esquerda, né? Mantém um inimigo dialético, e na verdade a oligarquia maçônica, militar, do sistema financeiro internacional continua agindo por trás dos bastidores. Agora, historicamente também, com a mesma facilidade com que aparece um tipo de direita no Brasil, ela desaparece sem deixar vestígios. Existe nesse jogo dialético. Então, se a gente pegar a história brasileira é uma mentira do início ao fim. A história a partir de 1822. Primeiro que eles construíram 4 grandes linhas teóricas, eu já falei muito sobre isso, não vou repisar esse assunto. Tá? De historiografia oficial dominante, uma tributária da outra. Eles construíram 4 linhas de história. Dentro dessas 4 linhas de histórias, nós temos um grande campo teórico conceitual que foi colocado no plano da academia, que foi colocado no plano da sociologia, que foi colocado no plano da antropologia, que foi colocado no plano educacional, que foi colocado no plano cultural, que foi colocado no plano político. Então há 4 grandes linhas históricas que norteiam o Brasil, revolucionária desde 1822. Se você não entender isso, em termos de historiografia, né, você não vai entender por que o Brasil é esse caos. Ora, essas linhas jogam com um padrão dialético incontornável. O Brasil sempre teve um fenômeno político chamado messianismo político. Curiosamente, os registros acadêmicos no máximo pontuam a ideia de um caudilismo positivista claudicante dentro da política e dão um destaque mais ou menos mambembe para o Getúlio Vargas. Ora, o caudilismo é apenas um tipo de messianismo político. Há 4 tipos de messianismo. Tá certo? 4 tipos de messianismo. Portanto, aqui para dar apenas um exemplo. A chamada Nova República, então esses dois assuntos que parecem separados, República Maçônica Universal e messianismo político, eles estão umbilicalmente interligados dentro do Brasil. Tá? Para a gente ter uma ideia, existe uma coisa que aconteceu, e isso é exclusivo do Brasil. Então, ao longo de toda a história do Império Brasileiro e da República Brasileira, a política brasileira, a política nacional foi feita em cima do mito do messianismo político. O que acontece é que esta teoria, que é gravíssima, messianismo político, não existe um único caso na história de messianismo político à direita ou à esquerda que tenha sido benéfico para a população local. Um único caso.
para nós termos uma ideia da gravidade do que nós estamos lidando. Todo o messianismo político é um projeto revolucionário, de derrubada de poder. Acontece o seguinte, a história do Brasil, do Império até hoje, ela é completamente construída em cima do mito do messianismo político. Mas de que tipo? Como funciona o messianismo político daqui? A história de Portugal está repleta de messianismo, mas não é o messianismo do Brasil. A história da França tem, a história da Inglaterra tem, a história americana não pode ser entendida sem messianismo político. A Alemanha, a Hungria, a Áustria, a China. Há vários exemplos no mundo de messianismo. Agora, o Brasil tem um tipo, a maçonaria construiu um contorno de messianismo, que é uma situação absolutamente aberrante, exclusiva do Brasil. Pois bem, esse exclusivismo não se estuda na história brasileira. Tá certo? Todos os grandes autores do Brasil de messianismo político, eu tenho na minha biblioteca particular, nessa biblioteca. Todos. E eu digo para vocês que eles não passam de 20. Tá certo? Pois bem, para efeito da ilustração do tema, o que foi acontecendo? Então, a história do Império e da República não pode ser entendida nem estudada sem o mito do messianismo político. Mas, por outro lado, eles não colocam essa temática nos bancos escolares. Não colocam. Nem na graduação e nem na pós-graduação. Quando você tem, é uma coisa muito de canto de boca. Aconteceu um fenômeno curiosíssimo com a Nova República, que é o seguinte. A Nova República, portanto, pós-regime militar, foi completamente montada em cima do mito do messianismo político. Tancredo Neves foi o primeiro presidente Messias. Aqui entra um fato inédito. Ao longo de toda a tradição política bandida da história brasileira, bandida, e isso não é um insulto, não, é uma política de bandidos, de máfia, de oligarquia mafiosa. Não é um insulto, é um fato histórico. Essa política de bandidos que domina o cenário nacional desde 1822 produziu alguma coisa que é a aberração da aberração, que é o seguinte. Toda a Nova República foi feita, tem uma fabricação midiática de presidentes messiânicos salvadores. Cito expressamente Tancredo Neves, Collor, Lula, Dilma, Jair Bolsonaro. E aqui eu chamo a atenção para uma matéria que não é despicienda. A maioria das candidaturas presidenciais da Nova República foram trabalhadas em cima do messianismo político de forma contínua. Então basta lembrar que Tancredo, Collor, Fernando Henrique com menos destaque, Lula, Dilma, Jair Bolsonaro, foram todos forjados pelos partidos políticos com apoio da mídia e do sistema financeiro brasileiro, dos grandes empresários, em cima do mito do messianismo político. Basta lembrar que Tancredo Neves, né? Então, desculpe, desses, quem não foram fabricados como messias políticos? Os vice-presidentes, curiosamente, todos eles do PMDB. José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer. Então nós temos um quadro histórico incontornável que demanda, dentro da política nacional, ligado ao mito do messianismo político, que demanda um outro tipo de leitura acadêmica sobre a política nacional. Então esta atipicidade é um feito único da história brasileira. Pra vocês terem uma ideia, aqui eu estou com uma série de documentos, só isso aqui, essa pasta aqui. Isso é uma única pasta. Uma única pasta. Só sobre o Tancredo Neves. E nessa pasta aqui, eu estou aqui com 50 documentos. Só nessa pasta do Tancredo Neves, de messianismo político, e eu tenho, pra vocês terem uma ideia, 10 pastas sobre o Tancredo Neves, de mito de messianismo político. Então, documento não falta. Tá? Documento não falta. Bem,
Então, excetuando-se os vice-presidentes, nós não temos, na história política brasileira recente, nenhum caso de presidente que não foi fabricado em cima do uso contínuo do messianismo político. Eu desconheço caso semelhante de uso contínuo de messianismo político no governo da Europa, dos Estados Unidos, na América Latina. Tá? É claro que sempre teve messianismo político. Você não tem como entender o Terceiro Reich e nem os governos russos sem o messianismo político, por exemplo. Tá certo? Você não tem como entender o governo de Napoleão sem messianismo político. Você não tem como entender alguns governos, alguns reis de Portugal sem o mito do messianismo. Não é? Então, dito isso, cabe considerar o seguinte: o governo do Jair Bolsonaro é o compósito de uma junta militar maçônica consabidamente assumida. É a primeira vez na história da República que, de fato, nós temos esse compósito. Veja, declarado. Não é que ele não existia antes, ele foi declarado. Isso implica e significa que o projeto da República Maçônica Universal continua. Só que dessa vez ele virou à direita, não é? Ele fabricou com o Messias de Coturno um personagem rebelde expulso da corporação. Historicamente, o que nós temos? Tais tipos com a têmpera do Bolsonaro fazem parte das intervenções militares na política nacional. Ele não é uma fruta isolada no pedaço, né? Mas por que as Forças Armadas escolheram exatamente esse sujeito? Levantou em cima dele uma bandeira messiânica de salvador da pátria. Criou um mote de discurso ideológico, simbólico dele, fabricado como soldado cidadão salvador, que fala em nome do povo contra as elites oligárquicas e a esquerda corrupta. Pois saibam vocês que esse é o discurso feito e trabalhado desde o início da República, por toda a interferência do Exército ao longo da política brasileira, onde vocês podem encontrar isso muito bem desenhado na obra de José Murilo de Carvalho, chamado Forças Armadas e Política no Brasil, para citar apenas uma. Então nós temos aqui um fato histórico incontornável, quer dizer, há uma estatização e socialização contínuas do Brasil, apontados no livro Estatística do século XX, né? E há uma mentira grotesca e calculada do grupo militar e da falsa direita criado pelo segundo governo de Jair Bolsonaro para dizer que toda a culpa dos males do Brasil é da esquerda. Não. O grande problema do Brasil é a maçonaria, que manobra com a direita e com a esquerda, né? Para finalizar o programa, essa aula breve, eu vou aqui vou repetir aqui a pergunta, a colocação que eu fiz no início. Ao longo da história do Brasil, desde 1889, qual foi o governo federal, portanto o governo, qual foi o presidente que foi de esquerda, num sentido conceitual, com um partido reconhecidamente esquerda? Respondo, nenhum. Ou os governos reconhecidamente esquerda foram somente Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Mesmo assim, Fernando Henrique Cardoso, vocês devem se lembrar que ele foi tratado pela mídia nacional, pela política nacional, como alguém de direita. Inclusivamente, o senhor Jair Bolsonaro, em 2014, disse que o Aécio Neves era o maior expoente da direita brasileira e que ele queria ser vice na chapa presidencial do Aécio Neves, porque o Aécio era o grande expoente da direita. O Aécio Neves, hein? Então, daí vocês tiram uma ideia de como o Brasil é louco. O Fernando Henrique Cardoso, tido como alguém de direita, e o Aécio Neves também. Mas vamos lá. Se você for pegar, então, em termos teóricos, quando você fala assim, o cara é de direita, o cara é de esquerda, existe uma teoria que fundamenta isso, né? Existe uma teoria. Então, em cima dessa teoria, quando é que a direita e a esquerda foram criadas? Na Revolução Francesa, conceitos da maçonaria. O que caracteriza, de certa forma, um governo de esquerda e de direita? A grosso modo, muito a grosso modo, a esquerda defende estatização e socialização e a direita defende a liberdade de mercado, né, e propriedade privada. Ora, muito bem, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: então, quando o Brasil teve um presidente
reconhecidamente de esquerda, desde 1822 ou de 1889. Nunca. Apesar de nunca ter tido presidente de esquerda, como é que o Brasil foi sendo gradativamente socializado, estatizado, comunizado, se ele não teve governo de esquerda? Ele só teve governo de direita, respaldado pelos militares. Então a política brasileira desde 1822, aí não em 1889, desde 1822, a política brasileira foi seguindo exatamente todas as diretrizes socialistas emanadas dos quadros da maçonaria internacional, tornando o Brasil um país estatizado, socializado, corrupto, com os núcleos familiares destruídos, incultos e com poder sendo transferido para uma oligarquia financeira. Então toda essa destruição que o Bolsonaro acusa, que o Olavo de Carvalho acusa, que a falsa direita acusa, que esses movimentos de rua acusam ser obra exclusiva dos movimentos de esquerda, dos governos de esquerda, na verdade sempre foi conduzida pelos governos da dita direita, inclusive o governo militar, porque por trás desse treco nós temos o projeto da República Maçônica Universal. Então, uma vez que a esquerda nunca dirigiu o Executivo Nacional antes do Fernando Henrique Cardoso, em termos conceituais, entendo o que eu estou colocando, qual é o grupo que manda de fato no Brasil? Qual é o verdadeiro responsável pela implementação do socialismo nacional maçônico desde 1822? Se não é a esquerda. A tática dessa camarilha mafiosa sempre foi a mesma. Eles acusam a esquerda daquilo que é a falsa direita que implanta e que executa, que se debite na conta da esquerda que foi ato dela. Mas no caso do socialismo e da destruição do Brasil, o responsável é o chamado poder terrível, né? Que o Jânio Quadros disse que existia. Então, por trás tanto da falsa direita quanto da esquerda nacional, existe esse poder operando desde 1822. E esse poder é que joga com ambos os lados e que queima ambos os lados quando ele precisa, né? Então, esse jogo dialético entre direita e esquerda visa, sobretudo, manter no poder essa elite bandida mafiosa, intacta, eternizada. Então, parte da mentira dessa falsa direita consiste em criminalizar as ações da esquerda, para com isso despistar as ações da maçonaria, né? Então, dando continuidade ao mesmo projeto de poder. Ora, não há como libertar-se do socialismo coisíssima nenhuma, porque a mãe do socialismo é a maçonaria. E este governo de falsa direita é um governo de uma junta militar maçônica. Lula e Bolsonaro, repito, são a dupla face de um mesmo projeto militar. O governo de um será a continuidade do governo de outro. E ambos estão a serviço da maçonaria mundial para implantar a República Maçônica Mundial, Universal, que é um projeto cosmopolita lançado no século XVIII. Pois muito bem. Então, grosseiramente, para finalizar essa breve aula, nós temos um conceito de esquerda e de direita no século XVIII. Nós temos um outro conceito de esquerda e de direita que vigora mais ou menos até meados do século XX, até a década de 50, de 60. A partir de 50, 60, foi sendo gestado, foi dito que o que era esquerda passou a ser direita, o que era direita passou a ser esquerda. Muito bem, a partir de 1980 está definitivamente assentado que não existe mais conceito nem de direita nem de esquerda. Portanto, é muito curioso, academicamente está assentado, portanto, desde a década de 80. Eu já dei inclusive os nomes dos autores, tem artigos meu no Medium, tem programas de rádio que eu já fiz, aulas dentro da rádio, falando exatamente os nomes dos grandes acadêmicos internacionais que já trabalham há mais de 30 anos com a destruição dos conceitos de direita e de esquerda. Tá certo? Portanto, é curioso que nesta altura do campeonato, né, o Brasil tenha colocado no poder uma falsa direita que esteja falando de um conceito de direita do início do século XX que não existe mais academicamente. Quer dizer, isso é uma loucura. Não é possível que o senhor Olavo de Carvalho e a falsa direita que ele ajudou a colocar no poder não saibam, já que eles são grandes intelectuais, que esses conceitos acadêmicos de direita e de esquerda não existem mais, sendo trabalhados dentro da política, dentro da economia, dentro da religião, dentro de tudo, há mais de 30 anos. Como é que essa gente não sabe disso?
ou eles sabem e simplesmente não querem falar. E sabe por que eles não falam o que verdadeiramente está acontecendo? Porque eles são parte do projeto revolucionário. Então o Brasil optou por tirar o Lula do poder e colocou uma outra coisa muito pior do que o PT. Muito pior do que o PT. Tá certo? A história do Brasil é uma fraude monumental, abissal. Tá? É preciso que se entenda, portanto, as 4 linhas teóricas que dirigem o país, né? E que se entendam as variações dos conceitos de direita e de esquerda. E que se entenda a criminalidade da tese proposta por Sérgio Buarque de Holanda, por Raimundo Faoro e por Gilberto Freire do patrimonialismo histórico. Tese essa que desculpa as grandes oligarquias criminosas que bancam no Brasil, criminalizam todo modo de fazer política dos civis, né? Permite que a maçonaria continue livre, leve e solta. Há uma sequência de estudos teóricos. Eu venho através do conselheiro Acácio e de vários programas de rádio que são aulas, tentando explicar ou mostrar parte desse grande emaranhado teórico conceitual que foi sendo construído no Brasil. Isso é um balaio de gato. Agora, é possível retomar parte desses estudos, evidentemente. Não é? Então, para finalizar a nossa breve aula de hoje, não existe como libertar-se do socialismo e do comunismo. Porque o Brasil é socialista na sua base de concepção de Estado. Tá certo? Essa direita que assumiu o poder, como todas as outras, está dentro, obediente, ao mesmo grupo bandido mafioso que dirige o Brasil desde 1822. Com um agravante agora. Eles vão terminar de selar a passagem para a 6ª etapa do projeto de Gramsci. Até o próximo, conselheiro Acácio.